Vamos lá então? Então, começando a segunda parte do Android Day. A gente estava então comentando um pouco sobre a parte de interface gráfica. Deixa eu só configurar aqui direitinho a tela. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, então aqui é a minha interface gráfica. Eu vou voltar aqui. Uma parte que o pessoal estava questionando. Deu um problema no áudio aqui. Uma parte que o pessoal estava questionando é como eu usar a parte de strings do Android. Tá? Deixa eu ver, todo mundo está me ouvindo aí? Beleza? Estava dando um problema no eco aqui na parte que faz a gravação, mas agora beleza. Então, o que acontece, pessoal? Vocês podem observar que quando eu coloquei aqui nessa parte text, quando eu coloquei text nome, ele gera um alerta. Na verdade, é errado eu colocar os textos dentro dos texts diretamente. O legal e o indicado é que eu use um arquivo chamado strings.xml do Android, certo? Podem ver que na pasta Velos existe um cara chamado strings.xml. E nesse string.xml é onde eu vou criar os atributos e depois referenciá-los dentro do meu layout. Então, é errado eu simplesmente chegar em qualquer tipo de componente e colocar um texto diretamente. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso e não posso fazer esse cara aqui. Eu tenho que salvar tudo isso num arquivo chamado strings.xml que fica na pasta Velos. Então, eu vou dar um duplo clique nesse cara. Vou vir aqui na parte code dele, ó, onde eu estou sobrepondo com o mouse. Vejam que ele já existe aqui duas strings. Isso aqui é como se fosse criar uma variável com um valor. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e criar uma string que vai se chamar lbname. O pessoal pergunta assim, eu posso escrever lb espaço name? Não, não pode. Por quê? Porque todo recurso que você cria, ele vai gerar na classe R. Se você criar uma string dessa forma aqui, ó, ele vai tentar criar na .r, olha o erro que está dando na classe R lá, um atributo com lb espaço. Depois o name. A gente sabe que dentro do Java, em qualquer outra linguagem, eu não posso ter espaço na criação das variáveis. Então eu não posso fazer isso. Tem que ser lb underscore name. E dentro da abertura e o fechamento da tag, eu vou colocar o título dela. Por exemplo, nome : Pronto, eu fui lá e criei um resource no string.xml. Aí eu volto até o main.xml, venho dentro do text e ao invés de colocar nome : eu coloco @string /lbname. Certo? Coloquei @string /lbname e ele continua aparecendo nome. Mas agora este nome vem diretamente da minha strings. E vou fazer isso para os demais.
posso inclusive clicar com o botão direito no botão, escolher Edit Text e dizer para ele o seguinte, New String, ó, opção New String, e aí eu vou colocar que o nome dessa string vai ser LB OK, perdão, BTN OK, e aqui eu vou chamar de OK. Então o nome da string é BTN OK e o valor dela é OK. Ele já vai criar lá para mim, só acho que eu inverti aqui, vamos novamente, New String, LB OK, e aqui o texto OK. Tá? Aí eu seleciono LB OK, e ele novamente continua com OK. Se eu for visualizar lá, é porque agora ele está buscando de @string barra LB OK. E lá no string XML, eu vou até apagar esse que eu inverti, ele simplesmente criou para mim a strings também com o atributo OK. E vou fazer isso também para o valor inicial desse campo. Então, Edit Text, New String, vamos chamar aqui de txt name, recebe por padrão seu nome. OK. OK. Então, tudo com base na string XML. Quando eu rodar a aplicação agora, e uma dica, nunca rodem a sua aplicação pelo arquivo XML. Notem que eu estou com o XML aberto. Se eu tentar vir aqui e executar, olha o que vai acontecer. Pronto, vai dar um monte de erro. E aí, esse monte de erro, eu não vou conseguir executar mais. A não ser quando eu vier aqui e observar que ele criou um arquivo de saída, um alt XML. Então, eu vou ser obrigado a apagar esse alt XML. Às vezes ele nem quer ir embora, mas não pode desistir. Um dia ele vai. Ó, não quer ir embora. Até ele... Isso acontece às vezes. Infelizmente agora ele não quer sair. Vamos ver um motivo aqui. Agora foi, ó. Viu? Não dá para desistir. Legal. Aí excluiu o arquivo. Isso infelizmente é um bug da ferramenta. O que acontece? Depois eu vi, eu não posso executar nunca pelo XML. Eu tenho que executar por um ponto .java. Tá? Não importa qual é o ponto .java, mas tem que executar por um ponto .java. Se eu vier aqui, ele vai dar erro. E se enquanto eu não apagar aquele arquivo alt.xml, ele não vai deixar eu executar a aplicação. Então agora eu vou executar pelo Java e aí sim ele vai cair aqui no emulador. Então vamos aguardar enquanto ele faz o deploy da aplicação. Pergunta do Nathan Lemos. Usando as strings dessa forma, ele pode gerar algum problema na hora de executar? Não entendi. Que tipo de problema você se refere? Pergunta do Rogério. Isso é uma variável? O valor pode ser dinâmico? Não, o ideal é que ali você use valores estáticos, não valores dinâmicos. Ok. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Como esses atributos são estáticos, sumiu, peraí. Qual a vantagem de deixá-los em um arquivo à parte? A vantagem, já vou mostrar a vantagem. Vocês vão gostar dessa vantagem. Na pasta geral do projeto, depois tenta apagar. Não entendi. Tudo bem. Se eu quiser pegar o texto de um botão fazendo assim no código, passando numa variável, posso? Frederico, você fala
pegar dinamicamente do ponto Java? É isso? Então, Frederico, você pode ir lá no ponto Java, usar o método getString e passar o nome da string XML, certo? Beleza, mais uma pergunta, deixa eu ver. Então, Fabiano, já vou mostrar a vantagem de se usar esses strings. A maior vantagem que você pode observar é que se eu usar esse texto em várias telas, vamos pensar assim, eu vou lá e crio uma string chamada copyright, que são os direitos autoriais da aplicação. E você tem 50 telas, ambas usam esse seu copyright. O dia que você quiser mudar o copyright, você muda e as 50 telas já vão estar alteradas. Então isso é uma das vantagens que eu vejo. Certo? Vamos lá então. Vamos dar sequência. Olha que bacana aqui, pessoal. Ele já carregou os textos, como tinha feito antes. Beleza? E o que eu acho mais interessante aqui é o seguinte. Vejam bem. Eu vou criar aqui nessa pasta res uma classe, não, perdão. Dentro desse res, eu vou copiar esse values, essa pastinha values, então direito copy, e dentro da res eu vou dar um paste para colar. Aí na hora de colar ele diz que já existe esse nome values e que eu quero mudar. Olha como é que eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela de values en, traço en. E vou copiá-la de novo e chamar de values es. Na values en, eu vou vir aqui até o lbname e vou colocar o seguinte, name. Vou manter o OK. E aqui em txtname, eu vou colocar your name. Na values es, eu vou colocar aqui em nome, nombre. Vou manter o OK. E aqui eu vou colocar tu nombre. Na pasta values, eu vou manter o que eu tinha. O que vai acontecer? De acordo com o idioma do dispositivo, ele vai saber qual pasta ele vai buscar. Por exemplo, se o celular da pessoa estiver no idioma inglês, ele vai procurar pelo values en. Se o celular da pessoa estiver no idioma espanhol, ele vai procurar pelo values es. Se eu tivesse um celular no idioma francês e eu tivesse aqui a pasta values-fr, ele iria pegar essa pasta. Agora, se eu tentar colocar o idioma japonês, ele não vai ter um values-jp. O que vai acontecer? Ele vai pegar direto da values. Na prática agora, olha o que vai acontecer quando eu executar a aplicação. Vamos fazer o deploy de novo. Só um momento. Olha que bacana, ele carregou name e your name. Vou fechar a aplicação e vou lá no Android na parte de configurações. Vamos acessar aqui, ó, a parte de Language and Keyboard. Select Language. Olha o meu idioma, ele está no formato inglês, então é evidente que ele carregou o values en. Quando eu alterar aqui para espanhol,
Mudei para espanhol e vou abrir novamente o nosso aplicativo. Vamos ver se eu copiei certinho aqui. Velos ES. Meu, por que ele não carregou? Claro, o que acontece? Ó? Infelizmente eu não salvei o XML, aí ele não identificou isso. Então eu vou rodar novamente. O celular já está com o idioma espanhol, fiz o deploy, e ele vai ser obrigado a carregar as informações vindo da parte do Velos-ES. Olha que bacana, nombre e tu nombre. E aí, eu colocando um outro idioma que eu não tenha, vamos, por exemplo, botar chinês. Só não vou botar chinês, senão depois eu não vou lembrar como muda. Então, vou colocar aqui, por exemplo, português não vai ter. Vou colocar novamente, por exemplo, francês. Visto que eu não tenho francês, então ele vai ser obrigado a carregar o que está em Velos. Olha que bacana. Então agora ele carregou nome e seu nome conforme os Velos. Ou seja, na prática, além de ser obrigatório, entre aspas, você usar o string XML, isso te auxilia na parte de internacionalizar a sua aplicação. Perfeito? Dúvidas sobre isso? Vamos lá, essas terminações EN, deixa eu ver que fugiu. Essas terminações EN e ES são padrões. Então, basicamente é como se fosse as siglas de cada país, né? Onde você tem a França FR, Brasil PTBR e assim por diante. Perfeito. Não, agora eu não lembro o nome, mas é como se fosse uma unidade federativa. Agora não é esse bem o nome da palavra do país. É como se fosse a sigla de cada país. Cada país tem uma sigla. Essa sigla você utiliza aqui que funciona perfeitamente. Certo? Mais alguma pergunta? Então, pergunta do Samuel, se eu terei que colocar... você vai ter que colocar PT se for português Portugal. Se for português Brasil, PT hífen BR. Tá? Beleza, pessoal? Bom, uma dica aqui, ó. Quer testar o giro da tela no emulador? É simples, você vai pressionar o botão Ctrl mais F11. E aí ele vai virar a tela do emulador. E aí você vai ter uma noção de como vai ficar o layout. E pressionando o Ctrl F11 novamente, ele vai retornar para o modo vertical. Certo? Bom, vamos entrar agora numa parte mais avançada. Então vai ser uma parte mais longa e depois a gente finaliza o treinamento com as dúvidas, certo? Bom, vamos lá então. Isso é o básico que vocês têm que entender, essa parte de layout, essa parte de Velos.
Vejam que aqui no main.java, que é a minha activity, esse método setContentView está indicando que vai ser usado esse layout. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra tela, uma outra activity. Para isso, eu vou ter que escolher a opção New Class e vou criar uma classe chamada Listar. Listar Activity. Então, pessoal, como eu tinha falado, eu vou agora pegar mais ou menos uns 20, 30 minutos para a gente ver essa parte crude por completo, e aí no final a gente vê as dúvidas que ficaram para serem sanadas, para a gente andar com o treinamento de forma mais rápida. E depois, como eu disse, essa segunda parte também vai ser disponibilizada no site para vocês assistirem com mais calma. Tudo bem para vocês? Pode dar um OK na tela aí. Então vamos lá, pessoal. Então, César, o CRUD completo, no meu ver, seria inserir, apagar, trazer os dados e deletar, não é? Então, a gente vai estar vendo isso. Certo? Vamos lá, então. Bom, vou fazer assim, pessoal. Tentem só mandar perguntas agora depois que eu finalizar o exemplo. Tá? Eu finalizei o exemplo, vocês mandem as suas dúvidas. Por que isso? Porque aí daqui a pouco vocês vão me fazer uma pergunta que eu iria responder dali 5 minutinhos. Então a gente vai fazer esse exemplo. Vocês vão tendo dúvidas, vocês vão anotando aí no bloco de notas mesmo, num papel, com uma caneta, e aí depois vocês vão lá e façam as devidas perguntas, certo? Beleza, Frederico, não tem problema. O Frederico quer ver um exemplo com spinner. Então vamos lá tocar o barco, como diz nosso amigo Alex Borges. Falar em barco, aqui tá chovendo muito mesmo, dá para tocar o barco. Ah, é? Não tem chuva em São Paulo, não? Beleza, vamos lá, pessoal. Bom, então, seguinte, eu vou começar aqui pela listagem. Listar Activity. Primeiramente, eu quero fazer que a Listar Activity seja uma Activity. Primeiro ponto. Então, eu vou herdar de Activity. Herdei de Activity, eu sou obrigado a reescrever o método onCreate. Então, eu vou até o Listar Activity e reescrevo o método onCreate. Perfeito. O que mais que eu preciso? Eu também tenho que criar um XML. Não basta eu usar o mesmo XML que eu fiz aqui. Aqui eu não posso usar um main no listar e usar um main no main.java. Então, eu vou vir até Layouts e vou criar um XML file, escolhendo a opção listar. Esse vai ser o nome dele. Não se preocupem se eu fazer aqui os passos rápidos, porque como esse evento vai ser disponibilizado online, vocês podem ver com mais calma depois, tá? Então está aqui o listar.xml. Eu vou estar dentro desse listar XML procurando por um componente que vai ser deixa eu procurar aqui na parte de Composite, eu vou arrastar um list view. O list view é como se fosse um grid view do Delphi. Perdão,
um grid view do .NET ou um DB Grid do Delphi. Então já deixei pronto ali com o list view. Aí eu vou voltar para o listar activity e já vou indicar para ele que o layout não é mais o main. O layout agora é o listar. Ele já encontrou o listar no XML. Inclusive, se eu for ver a classe R, você pode observar que na classe R já tem ali o listar. Certo? Ele já criou para mim. Então, chegando até aqui, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que primeiramente mandar ele criar o banco de dados. Quando que ele vai criar o banco de dados? Eu quero que ele crie o banco de dados no momento que ele criar essa minha activity aqui. Tá? Criou essa activity, eu quero que ele já execute o procedimento de criar o banco de dados. Então, antes de mais nada, eu preciso trabalhar com uma classe chamada SQLite Database. E essa classe vai receber um método denominado de Open or Create Database. O método Open or Create Database vai tentar abrir ou vai tentar criar o banco de dados. Tá? Então, aqui no primeiro parâmetro, eu vou informar o nome do banco. Por exemplo, clientes.db. A extensão tem que ser .db. Certo? Vou escolher a forma que eu vou estar abrindo esse banco de dados. Então, eu tenho aqui 4 formas. Através do objeto context, eu posso escolher aqui mode append, mode private, mode word readable ou mode word whitetable. Eu vou escolher aqui o mode private, porque o mode private vai privar o acesso desse banco a somente a minha aplicação, ou seja, só a minha aplicação pode ver esse banco de dados. Aqui seria para mim criar um tipo factory do cursor. Isso aqui seria uma parte bem mais avançada. Como a gente não precisa usar isso agora, a gente pode deixar aqui como nulo. Tá? Então, esse método aqui, esse OpenOCreateDatabase, na primeira vez que essa tela for executada, ele vai estar criando o banco. Na segunda vez, ele vai estar abrindo o banco de dados. Bom, o que acontece? A ideia é que cada vez que o aplicativo for executado, primeira vez que ele for executado, ele já crie a tabela, porque aqui ele já vai criar o banco de dados para mim. Ó. Tanto que, se eu acessar a opção aqui, Windows Show View Order, na parte de Android aqui existe uma opção chamada File Explorer. E todos os bancos de dados ficam na pasta Data, depois Data, e aí você vai escolher o nome do teu aplicativo. Neste caso, como o meu aplicativo já está instalado nesse dispositivo, ele recebe o nome, já instalou, então ele recebeu o nome de br com rlsystem.cadastro.clientes. Acessando ele, ele deveria ter uma pasta databases. Por que ele não tem? Porque o banco não foi criado ainda. Mas olha o que vai acontecer. Quando eu executar esse aplicativo, ele já tem que criar para mim esse banco de dados. Só que o que acontece? A minha tela inicial não é o listar activity. Então eu queria mudar. Em vez de carregar um main, primeiro eu quero que eu carregue o listar. Então eu vou ir até o Android manifest.xml. Para quem não sabe, esse arquivo ele serve para mim fazer configurações no Android. Então, por exemplo, toda activity que eu crio, eu tenho que registrar no manifest. Toda a parte de permissões do Android, se essa aplicação vai usar GPS, vai usar internet, fica no Android Manifest. E se eu vier aqui no Manifest, na parte XML dele, eu vou encontrar aqui, ó, dentro da nível Application, a parte de Activity, e vejam aqui que existe uma Activity registrada, chamada